sejam bem-vindos a mais esta conferência do programa sobre música e poesia na cultura portuguesa. Antes de iniciarmos propriamente a sessão, eu gostaria de agradecer muito especialmente ao professor Mário Vieira de Carvalho e ao professor José Manuel Mendes a programação e a definição deste curso, sem o qual ele não teria a riqueza que tem e que todos nós vamos apreciar ao longo destas sessões. Agradecimento especial também à Antena 2, na pessoa do seu diretor, Dr. João Almeida, que estão a colaborar connosco fazendo a divulgação. Portanto, um agradecimento também lhes é devido. Eu passaria de imediato a palavra ao professor José Manuel Mendes e ao professor Mário Vieira de Carvalho, que nos vão falar hoje sobre da poesia medieval a Camões, temas do trovadorismo e do Camões lírico, interpretados por cantores e autores como José Afonso, Adriano, José Mário Branco e Amália. Professores, começa o professor José Manuel Mendes ou o professor Mário Vieira de Carvalho, se fazem favor, como quiserem. E aqui estamos. Obrigado. Aquilo que tinha sido previsto na sequência da primeira sessão, que nos permitiu já entrar em contacto com a poesia trovadoresca de forma muito peculiar em torno das cantigas de Santa Maria de Afonso X, o Sábio, pela palavra qualificada de Manuel Pedro Ferreira, e também durante um período que nos introduziu o conhecimento de um tempo que, historicamente e não só, tem passado demasiado despercebido, diria eu, de todos nós, ou para todos nós. Acontece que as relações entre a poesia e a música que aqui pretendemos promover nestas sessões que vão tendo lugar na academia, se situam muito do prolongamento entre aquilo que foi a gênese da palavra e da música e aquilo que é uma sua recepção no nosso tempo, mais concretamente no século XX, e ainda com maior incisividade naquela passagem entre a primeira e a segunda metade do século XX, com um lugar prioritário nesta. O tempo em que a poesia e a música nasceram juntas, como sabemos, é remotíssimo, mas também se prolongou com esta prática durante séculos. A experiência do trovadorismo é uma experiência de composição simultânea, e quando digo simultânea não estou a dizer no exato segundo, no exato momento, mas de composição em conjunto da música e da poesia, muitas vezes acompanhada pela própria interpretação dos autores. Estamos a falar na história periodologicamente entre o século XI, particularmente XII, e o século XIV, o que não quer dizer que o trovadorismo tenha terminado no século XIV. Há reminiscências que se prolongam até mais tarde. Não é por acaso que nós vamos começar com um texto que é já posterior, do século XV, um texto consagrado no Cancioneiro de Rezende e tido como um dos maiores da nossa poesia dessa época, mas era um momento em que, de uma forma particularmente incisiva, a Idade Média nos permitia esta produção que, entretanto, por arrumações de natureza académica, acabaram por ficar situadas como pertencendo tipologicamente a três tipos de cantigas,
as cantigas de amor, de amigo, de escárnio e maldizer, e que, de outros pontos de vista, podem ser organizadas e conjugadas de maneiras muito diversificadas. Acontece que as primeiras interpretações não as conhecemos na totalidade. Há pentagramas que foram guardados e nos quais é possível ver qual era a composição musical que acompanhava os textos que até nós chegaram. Há outras de que nem isso possuímos, mas não é disso que, em rigor, nós vamos tratar. Os textos estão nos cancioneiros conhecidos, o Cancioneiro da Ajuda, o Cancioneiro da Biblioteca Nacional, o Cancioneiro da Vaticana, as Cantigas de Santa Maria, e a música que nós nos propomos partilhar com todos é aquela que foi sendo depois composta, com séculos de distância, por autores que se tornaram relevantes da contemporaneidade. Eu posso fazer um parênteses. Diz, Mário. O meu parênteses é o seguinte, é que talvez as pessoas pensem em geral que toda a música é escrita primeiro e interpretada depois, mas a regra é precisamente o contrário. É o contrário. Fala-se e canta-se antes de conhecer uma gramática, seja ela musical, seja ela verbal, literária, da linguagem falada. E as primeiras notações que existem musicais têm a ver ou com a liturgia, porque tinha que se fazer sempre da mesma maneira, e, portanto, havia um registro das práticas que eram usadas na liturgia, ou o caso do Afonso X o Sábio, ele mandou notar essas canções trovadorescas precisamente por lhes dar um valor especial, mas havia muito, a regra era que não havia notação, havia sim uma tradição oral. E essa tradição oral pôde ser recolhida mais tarde, mas de qualquer forma o trabalho que temos ao meandrar por toda essa zona onde a bruma é imensa é muito fascinante, porque de facto nos dá a conhecer composições e poemas de uma grande riqueza num tempo muito pretérito. A ideia, Mário, era partilhar com todos e ouvi-los também este modo como depois progressivamente se foram autonomizando poesia e música, já aqui assim acontece, e como tudo vai decorrendo até ao Renascimento, até ao período em que surge Camões, passando naturalmente por esse nome incontornável da literatura portuguesa. Eu não gosto nada da palavra incontornável, não sei porque apareceu agora aqui, esse nome cimeiro da poesia portuguesa e da dramaturgia portuguesa, que é Gil Vicente, mas sobre ele falaremos mais adiante. E então, para iniciar, como há pouco tive a oportunidade de dizer, pensámos numa das cantigas, a cantiga Partindo-se, que gozou de uma fama muito acentuada através dos séculos e que, tendo sido considerada como um dos grandes textos da poesia lírica portuguesa, veio a ter interpretações muito significativas por parte de diferentes autores. A primeira, que é aquela que proponho que nós ouçamos, é do Adriano Correia de Oliveira, um grande cantor que morreu muito jovem e que nos deixou uma vasta discografia, que sobretudo foi intérprete de grandes poetas portugueses do presente, sejam eles o Manuel Alegre e mais tarde o Manuel da Fonseca, mas que não deixou de acompanhar as raízes de uma certa música tradicional e de, a partir daí, chegar à expressão que iremos poder ouvir da interpretação da cantiga Partindo-se, que está muito próxima do linguajar musical coimbrão, com uma grande aparência de simplicidade e um acompanhamento que é, digamos, o básico. Guitarra, viola,
com o instrumento supremo, que é a voz de timbre e de qualidades verdadeiramente invulgares do próprio Adriano Correia de Oliveira. E se nós percebermos, de facto, melhor, se conseguirmos ter presente até que ponto é que o trabalho realizado fazia parte de uma tradição. Senhora, partem tão tristes meus olhos por vós, meu bem. Senhora, partem tão tristes meus olhos por vós, meu bem. Quem nunca tão tristes vistes, quem nunca tão tristes vistes, outros nenhuns por ninguém, outros nenhuns por ninguém. Partem tão tristes os tristes, tão doentes da partida. Partem tão tristes os tristes, tão doentes da partida. Da morte mais desejosos, da morte mais desejosos, 100.000 vezes que da vida, 100.000 vezes que da vida. Não sei se o Mário quer acrescentar algum pormenor Só antes queria- de passarmos à Amália. Desde logo, o Adriano tem uma voz de tenor magnífica. Ele, aliás, Tenor fez perfeito. carreira no Orfeão Académico de Coimbra e era o primeiro tenor solista. Tem uma voz belíssima. Mas eu não posso deixar escapar aqui um aspecto que, por vezes, ocorre na canção de Coimbra. Não estou a acusar a canção de Coimbra disso, mas verifico que, por vezes, isso acontece. E aqui também não escapa, que é haver, às vezes, problemas de prosódia. Ou seja, como há uma forma em que o texto é metido, é colocado, muitas vezes a relação da acentuação das palavras não está em harmonia com a música. Por exemplo, outros nenhuns por ninguém.
a tónica na música, a sílaba. Isso era frequente com o Adriano também. O nhuns, e aquela que é acentuada no canto é o ne, que é átona. Mas quando é o Adriano a compor, isso não acontece. Ou, por exemplo, na Trova do Vento que Passa, do Manuel Alegre, isso não acontece, está uma prosódia perfeita. Mas aqui, provavelmente, a própria forma em que foi colocada a canção violentou um pouco a prosódia, pronto, enfim. Claro, claro. Isso não acontece na Amália porque, aliás, é uma composição original do Alain Ullmann, que, sendo francês, conhece muito bem a língua portuguesa e, sobretudo, conhece muito bem a Amália, não é? Conhecia muito bem a Amália. ele era também português, nasceu, aliás, em Portugal e teve um papel decisivo na transmutação de rumo da Amália. Este é indiscutível e é reconhecido. Iremos ouvir com mais propriedade o Rui Vieira de Carvalho mais à frente. Rui Vieira Neri. O Rui Vieira Neri. E podemos ver como tudo, mantendo esta tonalidade disfórica, melancólica do poema, que é de resto bem menos convencional do que bastantes outros que andam pelos cancioneiros, se prepara, organiza e acaba por efetivar na voz da Amália uma interpretação com características acentuadamente diversificadas. Eu suponho que irei permitir pôr, desde já, a cantiga Partindo-se. Senhor, partem tão tristes meus olhos por vós, meu bem, que nunca tão tristes vistes outros nanhos por ninguém, outros nanhos por ninguém, tão tristes, tão saudosos, tão saudosos, tão doentes da partida, tão cansados, tão chorosos, da morte mais desejosos, 100.000 vezes que da vida partem tão tristes os tristes, tão fora de esperar bem, de esperar bem, que nunca tão tristes vistes outros nenhuns por ninguém. Bem se vê que são substanciais as diferenças a múltiplos níveis, e esta é uma segunda interpretação exponencial de entre as muitas que nós podemos encontrar de
volta em torno, com base neste poema que sabemos ser de João Ruiz de Castelo Branco. Diz, Mário. Como tem sido dito pelo Rui Vieira Neira e tem posto isso em evidência, uma das características do Alan Ullman era contar com aquilo que a Amália fazia para além do que está escrito no papel, ou seja, exatamente, a própria Amália dizia que ele sabia que num certo ponto ela ia fazer a sua ornamentação vocal e portanto já estava a contar com isso. E é essa espontaneidade... Isso é notório, aliás, neste texto, neste tema, que não é o único, quero já agora dizer, que na vastíssima e muito diversificada discografia da Amália, muito simples, por ser, no essencial, marcada por ritmos de alta convencionalidade. É bom não esquecer que toda a nossa poesia trovadoresca tem por detrás a experiência do que era occitânico, e aqueles outros textos que não rompendo com esta linhagem, apesar de tudo, ousam criativamente situar-se um pouco mais à margem dos cânones. É o caso, sem sombra de dúvidas, do tema que proponho que ouçamos, na voz do José Afonso, de Airas Nunes. Nós sabemos muito poucos de alguns dos trovadores. Direi mesmo que boa parte dos trovadores eram são-nos relativamente desconhecidos. Já o acentuava o professor Manuel Rodrigues Lapa. Do mesmo modo, um grande estudioso galego, Luís Alonso Rigado, numa obra notável em 3 volumes, o acentua, e por isso mesmo é que é possível ver até que ponto a jovialidade, o folgar, a frescura, a natureza enquanto espaço aberto de realização perpassam não apenas a interpretação, mas a criatividade musical plena de um autor que acabou por impor-se-nos como sendo dos cimeiros de entre tudo quanto diz respeito à música portuguesa no período a que nos referimos. Refiro-me a José Afonso. Bailemos agora, por Deus, ai valida. Sou aquestas avalaneiras floridas. E quem for valida como nós validas, se amigo amar. Sou aquestas avalaneiras floridas, verá bailar. Bailemos agora, por Deus, ai luadas. Sou aquestas avalaneiras granadas. E quem for luada como nós luadas, se amigo amar. Sou aquestas avalaneiras granadas, verá bailar. Bailemos agora, por Deus, ai validas. Sou aquestas avalaneiras floridas. E quem for valida como nós validas, se amigo amar. Sou aquestas avalaneiras floridas, verá bailar. Bailemos nós já todas três, ai irmãs. Sou a que este ramo destas avelanas. E quem for louçana como nós louçanas, se amigo amar.
Sou a que este ramo destas avelanas verá bailar. Por Deus, ai amigas, mentral não fazemos. Sou a que este ramo frolido bailemos. E quem bem parecer como nós parecemos, se amigo amar. Sou a que este ramo sol que nós bailemos verá bailar. Eu acho esta canção uma pequena maravilha. Aliás, o álbum a que pertence, Contos os Velhos, Rumos Novos, É todo que ele. diferenciação muito grande de canção para canção, da instrumentação. E aqui o Zeca Afonso escolheu a viola e a trompa. A trompa é o Adácio Pestana, mestre Adácio Pestana, que era o chefe da orquestra da emissora nacional e depois da Orquestra Sinfónica Portuguesa. É um grande músico. E realmente o José Afonso tem uma invenção musical invulgar a partir de material muito simples. São melodias diatónicas desprovidas de todo o artifício, parecem brotar espontaneamente, quase que naturalmente. É bem um exemplo de como, a partir de um número finito de notas musicais, um número finito de elementos, é possível conseguir uma variedade infinita de expressões. E o José Afonso tem essa capacidade extraordinária de, quase sempre com melodias diatónicas muito simples, conseguir manter originalidade e inovação permanentes sem cair na banalidade. É de facto um caso que eu acho absolutamente singular na produção musical deste tipo em Portugal, deste género. Deste clérigo do século XIII, galego, que frequentou a corte de Dom Sancho IV, nós iremos passar para, mantendo-nos em ambiente de corte, para Dom Dinis, não mais, não menos do que Dom Dinis, de quem sabemos tudo. E quando eu digo sabemos tudo, quero concretamente dizer aquilo que é rudimentar, porque a análise do poeta Dom Dinis implica, como foi feito pelos autores que há pouco referi e por vários outros, um conhecimento muito aprofundado dos meios de que se serviu, da espantosa agilidade que caracterizou a sua arte poética e, sobretudo, da sensibilidade para a cultura que foi a sua. Vale a pena lembrar, nós estamos a tentar, o Mário e eu, evitar quaisquer aspectos de natureza marcadamente biografista, que Dom Dinis é o primeiro rei letrado em Portugal. É aquele que tem estudos, que tem conhecimentos e que leva, evidentemente, entre outros atos, durante o seu longo mandato, 46 anos, não sei se não foi predicativo do mandato da Rainha Isabel II de Inglaterra, nos pôde deixar, por exemplo, a Universidade de Coimbra, entre muitos dos atos fundamentais que praticou. Em todo caso, das suas canções, há aquelas que são mais escolhidas e aquelas que ainda estão por descobrir. Quem não perdeu tempo e num trabalho verdadeiramente extraordinário, dá voz,
há um poema que conhecemos de cor desde crianças, Ai Flores do Verde Pino, que é o Zé Mário Branco, num projeto realizado ao longo dos anos, em que nós vamos verificar a existência de uma segunda guitarra, que vale a pena dizer, é o Sérgio Godinho, quem a toca em acompanhamento. Sim, exatamente. É o Sérgio Godinho. Guitarra hispânica. Guitarra hispânica, ou seja, exatamente. Na gíria tradicional portuguesa, viola. Que é aquilo a que chamamos viola. Portanto, porque a guitarra portuguesa não, são duas violas. Há uma viola, ou uma guitarra hispânica, digamos assim, que é do João Mário Branco, e a outra é do Godinho. A do Sérgio. Vamos ver isto num trabalho que nasce em associação com um programa da Natália Correia e que esteve longo tempo inacessível, acabando por vir a integrar um álbum que saiu há não muito tempo, do Sérgio Godinho, com vários inéditos. É aquilo que eu estou neste momento a procurar para que nós possamos ouvir, como já acontece. Ai flores, ai flores, ai flores, ai flores do verde pinho. Se sabedes novas do meu amigo. Ai Deus e o ai Deus e o Se sabedes novas do meu amigo, aquele que mentiu do que pôs comigo. Ai Deus e o ai Deus e o ai Deus e o ai Deus e o Talvez valesse a pena passar, se o Mário estiver de acordo, por razões de economia de tempo, uma vez, dado que estamos a ficar com os minutos muito apertados, o outro tema, interpretado pelo José Mário Branco, que é um autor que nós conhecemos de outras canções, de outras experiências em territórios musicais bem diversos, mas que, com a formação musical que tinha, é bom acentuá-lo, foi capaz de dar a estas canções uma dimensão verdadeiramente significativa no tempo. Eu queria acrescentar só queria chamar a atenção
na canção que vai seguir-se, precisamente uma manifestação dessa mão já de compositor, digamos assim, treinado na composição, que é um elemento de contraponto que ele introduz, contraponto entre uma das violas solista e a flauta que nós ouvimos também neste exemplo que acabámos de ouvir. E essa linha contrapontística confere um caráter arcaico ao conjunto. Eu gostava de chamar a atenção para isso. Ele desejou, porque, até também por isto, porque ele tinha a consciência de que o autor, referimos-nos a Nuno Fernandes de Torneol, era um dos compositores, dos cancioneiros de índole mais conservadora. A produção dele não é muito vasta, são ao todo 22 composições, 13 cantigas de amor, 8 cantigas de amigo e uma cantiga de escárnio, muito afeiçoadas àquilo a que nós poderemos chamar um certo entalhe, para evitarmos a palavra canon, que é sempre complexa e ainda por cima em contextos como este em que nos situamos, e portanto ele quis esse lado arcaizante que consegue, como tu disseste, com a introdução de uma linguagem contrapontística verdadeiramente admirável. Muito simples, mas muito eficiente. Muito eficiente. Vamos ouvir, não há problema nenhum, há apenas uma necessidade de escolha que ainda está por fazer, mas dura escassos segundos. Estes mecanismos não são alguma coisa em que nos consideremos especialistas. Levado amigo que dormidas as manhãs frias, todas as aves do mundo de amor dizia: Le demandei. As aves do mundo de amor diziam: do meu amor e do vosso em mente havia. Le demandei. Em mente haviam, vós lhe tolhestes os ramos em que se ia. Le demandei. Vós lhe tolhestes
em que se iam, e lhes secastes as fontes em que bebia. Les amandés. Não é preciso ir muito longe para considerar verdadeiramente uma obra-prima nos domínios que nos ocupam. Aliás, Este trabalho do José Mário Branco. é significativo que o disco tenha sido editado em 1959 pelos arquivos sonoros portugueses do Michel Giacometti Exatamente. e do Lopes Graça. Eu próprio testemunhei o apreço com que o Lopes Graça recebeu estas canções gravadas. Ele, que era uma pessoa extremamente tão pouco receptiva relativamente a esta tradição das baladas, não é? Gostei muito do teu eufemismo, Mário. Mas ficou verdadeiramente surpreendido, agradavelmente surpreendido com este disco do José Mário Branco. Muito bem. Entretanto, os tempos mudam-se, atrás dos tempos vêm tempos, e também isto é uma canção, e estamos chegados àquele período de clara transição para o Renascimento, no qual emerge essa figura verdadeiramente única de Gil Vicente. Vamos poupar-nos todos, uns aos outros, entrar na discussão, que eu considero importante, mas que não tem lugar numa sessão como esta, da fixação do ano em que nasceu, vamos admitir que foi em 1465, ou de saber se sim ou não fez a custódia de Belém, se nasceu e viu a primeira luz do dia em Guimarães, como parece ser inclinação da grande maioria dos estudiosos, ou se pelo contrário vem de terras alentejanas ou lisboetas, ou também de Barcelos, não faltou quem tivesse defendido. Vamos também poupar-nos, de certa maneira, aspectos que andam em torno daquilo que é a sua vivência no interior da corte, por entre dificuldades e também sucessos. É considerado o primeiro dramaturgo português, questão que é preciso ter como não resolvida, isto é, não é de facto o primeiro autor de textos dramáticos portugueses. Pode dizer-se primeiro dramaturgo português se considerarmos a sua obra no contexto e no conjunto, a obra cimeira de todo este tempo, mas há textos dramatúrgicos que são anteriores. Não vamos sequer fazer aqui uma revisitação de todos os seus autos e do legado que chegou até nós, muito organizado pelo filho Luís. Vamos apenas lembrar que tem sido muito revisitado, tanto no teatro como mesmo na canção. No teatro é fácil, por razões que são óbvias, a sua dramaturgia é de uma grande riqueza, de uma plena sugestividade e ainda por cima muito moldável a qualquer encenação contemporânea. E a esta luz, aquilo que mais verdadeiramente vem de Gil Vicente através dos tempos até aos nossos dias é o que nele é singular. Um lado dionisíaco, uma rebeldia, uma temeridade incomuns, sem sombra de dúvida, o que não quer dizer que, a par da crítica das taras sociais e de uma atenção muito grande aos problemas do seu tempo, ele não tivesse ainda na linhagem de quanto herdara como tradição,
mantido uma prática de escrita sobre temática religiosa de grande relevância. Os cantores de Gil Vicente, de uma forma geral, tentaram fazer composições que assumiam uma linguagem, a meu ver, demasiado estereotipada e inconseguida. Há, no entanto, exceções. E uma das exceções foi aquela que nós escolhemos, o Mário e eu, de um autor, de um cantor, de um intérprete muito pouco conhecido entre nós, chamado Fernando Marques, doutor em literatura na Sorbonne, mestre também em musicologia, que publicou uns quantos álbuns, sobretudo na década de 90, e que, entretanto, não é entre nós tão conhecido como a todos os níveis se justificaria. Foi um estudioso de Gil Vicente e do Bernardo Ribeiro, mas é, sobretudo, com as cantigas de Gil Vicente, um disco do início da década de 90, ou de 1990 ou de 1991, o disco é muito escasso em informação, e a partir da sua própria criação, julgo mesmo que, acompanhando-se através de sintetizadores para o canto que deixou gravado, que ele nos propõe um conjunto de temas dos quais nós extraímos os dois que vão seguir-se, e que eu passaria um após outro, também por razões de trabalho, e que nos darão para depois conversar. O primeiro tem umas características mais de citação de uma polifonia, digamos assim, embora evidentemente por meios eletrónicos, é um sintetizador, suponho eu, eletrónico. O segundo tem um caráter de dança rústica. Exatamente. Em correspondência com o texto, nos dois casos. E muito ligado à temática. Este é o maio é este. Exato. Vejamos então, ouçamos e depois comentaremos outra vez. Senhores que trabalhais pela vida transitória, memória, por Deus, memória deste temoroso cais. À barca mortais, barca bem guarnecida, à barca mortais, à barca da vida. Vigiai-vos, pecadores, que depois da sepultura neste rio está a aventura de prazeres ou dolores. À barca, senhores, barca muito enobrecida. À barca, senhores, à barca da vida. Senhores que trabalhais pela vida transitória, memória, por Deus, memória deste temoroso cais. À barca mortais, barca bem guarnecida. À barca mortais, à barca da vida. Vigiai-vos, pecadores, que depois da sepultura neste rio está a aventura de prazeres ou dolores. À barca, senhores, barca muito enobrecida. À barca, senhores, à barca da vida.
Bem se percebe, depois das pequenas notas acerca da personalidade de Fernando Correia, que a sua pronúncia seja muito precisa, os seus conhecimentos técnicos são bastante seguros e bastante consolidados, e que não haja, como aconteceu, aliás, em alguns dos temas que pudemos ouvir anteriormente, erros de dicção. Esta interpretação é de uma grande lisura e, ao mesmo tempo, de uma grande escorreiteza do ponto de vista interpretativo. O Fernando Marques é um intérprete atento ao valor, não apenas da palavra, mas nela de cada som, o que quer dizer também de cada sílaba. É isto que nós, antes de outra apreciação, poderemos ver neste notável texto que me proponho colocar à vossa mercê, e que é aquele que o Mário se referiu como uma dança rústica. Este é maio das rosas. Este é maio das fermosas. Este é maio das rosas. Este é maio das fermosas. Este é maio, o maio é este. Este é maio e floresce. Este é maio das flores. Este é maio dos amores. Este é maio das flores. Este é maio dos amores. Este é maio, o maio é este. Este é maio e floresce. Este é maio das rosas. Este é maio das fermosas. Este é maio das rosas. Este é maio das fermosas. Este é maio, o maio é este. Este é maio e floresce. Aqui tem, em tom quase elegíaco, muito próximo de alguns dos textos mais dionisíacos do Gil Vicente, na voz e na composição de Fernando Correia, o grande mestre Gil, que tem sido uma presença, apesar de tudo, no tempo que é o nosso, vinda desses anos remotos. E à altura de chegarmos a Camões, de alguma forma sempre chegaríamos a Camões, um Camões que, situando-se num período em que Portugal já tinha ido pelos mares, realizando os descobrimentos, as descobertas. Não vamos entrar em debates semânticos sobre estas palavras, nem na sua apropriação ou crítica em função de certos tópicos da atualidade. É um tempo em que Portugal se encontra num período em que, de certa maneira, se justificaria a realização de um projeto tão grandioso
tão singular e tão inultrapassado, porventura, no contexto português e à escala dos melhores no panorama da literatura universal, que é Os Lusíadas. Mas não é dos Lusíadas, e muito menos com as interpretações que foram estabelecidas por um certo mantra que vem dos inícios do século XIX, se não mais traz, que estamos a falar, é dos Lusíadas, efetivamente, como grande poema, e com aquilo que ele é capaz de trazer de novo, não obstante as marcadas influências da literatura que o precedeu, designadamente da grande literatura latina. Ele era conhecedor de latim, tanto quanto é possível hoje saber-se, mas destas coisas está ali o Carlos Ascenso, André, que sabe muito mais do que eu, e ficar-me relativamente a esta escolha dos temas líricos, que são de facto aqueles mais frequentemente visitados por numerosos cantores. Camões tem sido de facto muito cantado. Vale a pena recordar, Mário, que quando pela primeira vez a Amália cantou Camões, isto deu origem a debates muito agudos, muito intensos, em que alguns amigos nossos se manifestaram de forma particularmente vibrante, como estando todos perante uma ofensa à obra de Camões, ao seu legado e àquilo que ela representava. Mas foram reações que passaram, como muitas outras. A Amália cantou, e cantou bem, um dos seus sonetos, aquele que de resto aqui vem e com o qual iremos encerrar esta jornada, é de resto um texto ainda não totalmente fixado como de autoria camoniana indiscutível. Digamos, é atribuído a Camões porque ainda não há, e o Dr. Vítor Aguiar e Silva, de quem temos imensa saudade, trabalhava em tudo isto na altura, desde há muitos anos, e faleceu, creio que sem o resolver. Em todo caso, é o Camões lírico. E é o Camões lírico em duas grandes vozes e em dois grandes processos de composição. O José Afonso, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, a Amália Rodrigues. O José Afonso procurou textos camonianos que têm uma verdadeira eficácia do ponto de vista da sua aventura musical, mas que não são de maneira nenhuma escolhidos sem intencionalidade muito marcante. As endechas a Bárbara Escava, que são cantadas por outros autores, por outros intérpretes também, são porventura um dos primeiros grandes textos antirracistas da literatura portuguesa, digamos esta expressão sem excessos de conteúdo, mas com clareza, pelo menos olhado como deve ser olhado, como um grande poema de amor, escrito num tempo muito concreto, em que havia cosmopolitismo em Lisboa, e em que de facto a vida social permitia situações como esta. E o outro tema é, sem sombra de dúvidas, um dos grandes daqueles que Camões nos deixou. Eu não sei se o Mário quer acrescentar agora ou depois do Zé Afonso algumas observações. Eu estou com preocupações com o teu tempo. É Mário. porque eu tenho que estar. Tens que sair. Tenho que ir à Blimunda, que começa Os 2 segundos para celebrar os 100 anos de Saramago. Eu só queria. Não, os versos são os campos, não vais dar? Vou. Só vais dar.
Um grande abraço à Belimunda e outro ao José Saramago, vivo. Exatamente. Muito obrigado pela vossa atenção e peço desculpa. Obrigado, Mário. Obrigado, eu. Verdes são os campos da cor de limão, assim são os olhos do meu coração. Campo que te estendes com verdura bela, ovelhas que nela vosso pasto tendes, e ervas os mantens que traz o verão. E eu das lembranças do meu coração, isso que comeis não são ervas, não, são graças dos olhos do meu coração. E ervas vos mantens que traz o verão. E eu das lembranças do meu coração, verdes são os campos da cor de limão, assim são os olhos do meu coração. Campo que te estendes com verdura bela, ovelhas que nela vosso pasto tendes, e ervas os mantens que traz o verão. E eu das lembranças do meu coração, isso que comeis não são ervas, não, são graças dos olhos do meu coração. Profundamente diatónica, como o Mário tinha acentuado, e com o mesmo engenho e a força interpretativa que o caracteriza, o José Afonso fará música e interpretará de forma singularíssima as endechas a Bárbara Escrava, tema que virá depois a ser retomado por muitos outros, entre eles Sérgio Godinho, de uma forma bastante peculiar. Aquela cativa que me tem cativo, porque nela vivo, já não quero que viva. Eu nunca vi rosa em suaves molhos que para meus olhos fosse mais formosa. Nem no campo flores, nem no céu estrelas me parecem belas como os meus amores. Rosto singular, olhos sossegados, pretos e cansados, mas não de matar. Uma graça viva que neles lhe embora, para ser senhora de quem é cativa. Pretos os cabelos, onde o povo vão, perde a opinião que os louros são belos. Pretidão de amor, tão doce a figura, que a neve lhe jura que trocar a cor. Lê da mansidão que o siso acompanha, bem parece estranha, mas Bárbara não. Presença serena que a tormenta amansa, nela enfim descansa toda a minha pena. Esta é a cativa que me tem cativo, e pois nela vivo é a força que viva. Nem no campo flores, nem no céu estrelas me parecem belas como os meus amores. Rosto singular, olhos sossegados,
pretos e cansados, mas não de matar. Antes de pedir à Amália Rodrigues que entre em cena para encerrar esta sessão, deixem-me sublinhar que tanto o José Mário Branco como o José Afonso e mesmo o Adriano Correia de Oliveira foram também, e a muitos níveis, poetas. Os textos escritos para as canções que interpretaram são de inegável mérito literário. São poemas. Não vale a pena fazermos agora a discussão entre lyrics e poems, ou aquilo que nós designamos em língua francesa poète et parolier. Vale sim ter presente que os textos poéticos verdadeiramente trabalhados em função daquilo que era a música que se ia conjugando, tanto pelo José Afonso como pelo José Mário Branco, como pelo Adriano em muitos momentos, devem ser tidos em conta, tanto mais que eles jamais renunciaram à nossa história literária e ao regresso àquilo que era uma linhagem de ótima tradição, mesmo a que tinha raízes eminentemente populares. A Amália irá cantar-nos, como só ela, evidentemente, um soneto que é ainda não fixado, dizia eu há pouco, e tinha razões para o fazer, de Luís de Camões. Valeu a pena escolher este soneto, e não apenas pelo facto de ser aquele que é mais celebrado, é mais conhecido. É porque, com alguma razão, ele encerrará bastante bem a passagem dos temas que eu aqui trouxe para todos. Com que voz chorarei meu triste fado, que em tão dura paixão me sepultou, que amor não seja a dor que me deixou o tempo, que me deixou o tempo de meu bem desenganado, de meu bem desenganado. Mas chorar não se estima neste estado, aonde suspirar nunca aproveitou. Triste quero viver, pois se mudou em tristeza, pois se mudou em tristeza a alegria do passado, a alegria do passado, de tanto mal a causa, amor puro, devido a quem de mim tenho ausente, por quem a vida e bens dele aventuro, por quem a vida e bens dele aventuro. Com que voz chorarei meu triste fado,
que em tão dura paixão me sepultou. Que amor não seja a dor que me deixou o tempo, que me deixou o tempo de meu bem desenganado, de meu bem desenganado, desenganado. Um aplauso também ao Alain Ullmann, porque o Alain Ullmann é o grande inventor destes sons, o grande compositor deste tema. E agora, Maria Salomé, dialogamos com quem o entenda, ou encerramos até à próxima sessão. Está sem som, Maria Salomé. Eu penso que encerramos aqui, se estiver de acordo, e antes de encerrar, eu queria tão só agradecer ao caro amigo José Manuel Mendes e também ao Mário Vieira de Carvalho, que já aqui não está, por nos presentearem com este ciclo e esta programação e, sobretudo, hoje, com esta sessão que, para mim, digamos, me faz pena de ter que terminar, não só pela riqueza de informação que nos trouxeram, mas também pela beleza de toda a obra que escolheram para acompanhar este conhecimento tão profundo e que nos faz olhar para as canções que já tínhamos ouvido de uma maneira completamente diferente, com um sentido e com um rigor que eu, pelo menos, confesso, nunca teria sido capaz de o fazer sem ter tido hoje este conhecimento e esta partilha de saber que os nossos conferencistas, convidados e grandes amigos nos trouxeram. Penso que para todos os que quisermos assistir, pelo menos no meu ponto de vista, foi um privilégio. Agradeço-vos infinitamente terem estado connosco e terem programado mais uma vez digo e repito, terem programado este curso, e convido os que estiveram hoje connosco a estarem de novo daqui a 15 dias no mesmo ciclo, mas aí agora estando com os compositores a falarem-nos da sua obra e que penso nos esclarecerá também a maneira como nós depois ouvimos, como apreendemos o produto finalizado. Mais uma vez, muito obrigada, e muito obrigada também a todos os que quiseram estar connosco, que tiveram oportunidade de chegar ao fim ou não, mas que têm seguramente a oportunidade de revisitar esta sessão no canal YouTube, onde ficará gravado. Muito obrigada a todos, muito boa tarde. Caríssimo Zé Manuel Mendes, quer dizer alguma coisa? Não, despedir-me de todos com muita amizade e com um abraço e até breve. Muito obrigada a todos e até daqui a 15 dias.